miofibrilas adicionadas em série, porque o músculo está crescendo, ou pelo um processo de maior síntese proteica, que é diferente de hiperplasia, que é a divisão da fibra muscular. Tem vários fatores que intervêm na hipertrofia. A genética, que a gente estava vendo há pouco, ativações do sistema nervoso, fatores ambientais, como a gente viu agora há pouco também, influências endócrinas, com certeza isso aqui influi, tanto endógenas como exógenas, o estado nutricional e a atividade física, e é aqui onde está a maioria do pessoal aqui da sala, é onde a gente pode intervir, né? Cada um na sua praia, lógico. Sempre fizeram muitos estudos com hipertrofia. Esse trabalho é de 1975, é um trabalho com animais que faziam só esteira. Aqui eu tirei a marcaçãozinha, mas é uma diferença entre o grupo controle e o grupo hipertrofiado, mostrando fibras maiores no grupo hipertrofiado, mesmo o animal sendo submetido só à esteira. Aqui a gente vê também uma diferença no tamanho do ventre, do músculo do controle e do músculo do hipertrofiado. Aqui vai aquela pergunta que eu fiz para vocês naquela hora. Eu tenho as miofibrilas, fibra muscular, eu tenho o sarcoplasma, e até uma época dessa era comum escutar em academia os dois termos, né? Hipertrofia miofibrilar ou hipertrofia actomiosídica, hipertrofia sarcoplasmática. Esse autor, em 1995, já questionava: existe hipertrofia sarcoplasmática? Ele perguntava. O que é hipertrofia? É um processo de remodelamento, onde ocorre um aumento da massa muscular esquelética, é um aumento da área de secção transversa do músculo, que envolve a biossíntese de novas estruturas envolvidas na contração muscular, ou seja, envolve a produção de mais miofibrilas. Isso aqui é outro processo de hipertrofia, mesma escala, a gente vê uma célula hipertrofiada em relação à mesma em outro período de tempo. O volume muscular, ele é composto basicamente de três estruturas. Quando a gente fala do músculo, ele tem miofibrilas, que ocupam quase 90% desse volume total. A gente tem o retículo sarcoplasmático, né, mitocôndrias, o domínio mionuclear, que são as organelas, em geral. E a gente tem o citoplasma, que é composto, a exemplo da maioria das outras células, de um meio aquoso, onde tem várias substâncias diluídas dentro dele. Então vem a pergunta: será que o músculo é capaz de aumentar seu sarcoplasma sem aumentar a quantidade de miofibrila? Como é que eu consigo mudar a composição de um músculo sabendo que um volume no corpo é tão rigidamente controlado? Não faz sentido o termo hipertrofia sarcoplasmática, porque se por algum motivo eu tiver uma quantidade maior de líquido dentro da célula, tende a acontecer o quê? A ficar em equilíbrio de novo, em relação ao meio externo. Sua célula vai acumular mais água se você colocar mais proteína lá dentro, que acaba atraindo mais água. Se você colocar mais creatina lá dentro, que acaba atraindo mais água. Mas por quê? Para manter a osmolaridade, para ficar diluído em relação ao meio externo. Tudo tem sempre que ficar em equilíbrio. Domínio nuclear e hipertrofia. Agora, um fator interessante, que foi a primeira coisa que chamou a atenção em relação ao processo de aumento do volume muscular, foi a relação entre o núcleo e uma área que ele parece ser responsável. Como assim? A gente vê as outras células, tem um núcleo diferente da célula muscular, que é polinucleada. A célula muscular, além de ser polinucleada, parece que cada núcleo é responsável por uma área em volta dele. E que quando essa área aumentava, consequentemente tinha uma quantidade maior de núcleos naquela fibra,
Isso foi a primeira observação que foi feita. Então, cada núcleo parecia ser responsável por um determinado volume de sacoplasma. Essa proporção é mantida constante mesmo com a hipertrofia. Então, parece que para ter hipertrofia é necessário adicionar mais núcleos à célula, ou, quando a célula cresce, é necessário que eu tenha mais núcleos nela. Cada núcleo irá aumentar a síntese de proteína, como a gente viu. Onde é que ocorre aquele armazenamento do cromossomo? Não são dentro de núcleos? E a célula nuclear, a célula muscular, é uma célula polinucleada. Ela tem muitos núcleos e, como eu estou falando, 90% dela é só proteína que ela sintetiza. Então foi isso que foi observado. Ó. Um núcleo atende uma área, e se eu pegar uma célula maior, essa área por núcleo é mantido e eu tenho uma adição de mais núcleos. Mas da onde é que vêm esses núcleos? São núcleos produzidos pelo núcleo? Da onde é que vêm esses núcleos, né? Para que haja hipertrofia, as células satélites precisam adicionar núcleos às células musculares, para que haja, consequentemente, um aumento da síntese proteica. Esse videozinho é muito parecido com um vídeo que a gente colocou antes, da físio, certo? E eu acho que ele não vai tocar mesmo, então eu vou passar ele. Mas é mostrando a síntese proteica a partir do núcleo. Então fizeram esse trabalho aqui, pessoal. Esse trabalho é bem interessante. Aqui eu tenho um animal com um dia de treinamento. Aqui eu tenho um animal com 8 dias de treinamento. E aqui eu tenho um animal com 21 dias de treinamento. Fizeram esse animal, primeiro vocês podem me perguntar, o que é o treinamento desse animal? Fizeram uma ablação cirúrgica. Tiraram um músculo que auxiliava a fazer um movimento para um outro músculo ser sobrecarregado. Por exemplo, para o ratinho fechar os dedos dele, ele usa os flexores dos dedos e os flexores do punho. Eu tiro os flexores dos dedos dele, então se eu botar ele para ficar pendurado, teoricamente ele está sobrecarregando os flexores do punho. O nome dessa técnica é ablação cirúrgica. O animal, com um dia de treinamento, tinha isso aqui, ó, de núcleos. Com 8 dias de treinamento, a mesma área, reparem que esse pontilhado para cá está a mesma distância daqui para aqui. Vocês conseguem visualizar isso? Contudo, olha o tanto de núcleos a mais. E após 21 dias, o tecido em volta está maior. Isso aqui não é maior do que isso aqui? E é isso que está mostrando esse gráfico. Ó. Aqui são núcleos em pontilhado. Aqui é a área de secção transversa. Com 8 dias, né, ó, eu tenho muito núcleos, ó, bem aumentado o número de núcleos. Mas eu tenho uma área de secção transversa praticamente igual ao começo do experimento. Com 21 dias, que é aqui, eu tenho uma área de núcleos aumentada e a área de secção transversa aumentada. Opa, o que é que esse estudo está me dizendo? Eu vi que eu precisava de uma quantidade X de núcleo para determinada área, mas parece que os núcleos são adicionados antes dessa área crescer. E não depois. Não, essa área cresce e aparecem os núcleos. Os núcleos aparecem e essa área aumenta. Provavelmente por síntese proteica desses mesmos núcleos. Aí esse estudo foi mais longe ainda. Ele resolveu desnervar os miseráveis dos ratos. Tirar os nervos dos ratos. Ver o que é que acontecia com esses núcleos. Se eles sumiam depois que a área voltava ao tamanho normal, porque ia atrofiar. Aí o que é que aconteceu? Ó? Ratos com o treinamento, né? Igual aqui, ratos com treinamento e 7 dias sem nervos. Esses ratos sofrem, né, pessoal? Ratos com treinamento, né? E 14 dias desnervado. Olha o que é que acontecia, pessoal. Diminuía de tamanho a área de secção transversa, mas a quantidade de núcleos continuava alta. O que gera esse gráfico aqui, ó.
Isso aqui é a área de secção transversa caindo. Isso aqui é a quantidade de mionúcleos. Reparem que tem uma diminuiçãozinha da quantidade de mionúcleos, mas provavelmente é porque fora os mionúcleos que foram adicionados de algum canto, a célula também produziu mais mionúcleos. Então esses que foram produzidos pela célula, parece que foram descartados, mas a quantidade continuou alta. Qual foi a outra dedução desse artigo? Muito bom esse artigo, eu vou fornecer para vocês também. A outra conclusão desse artigo, que mesmo se eu pare de fazer uma atividade física, essa resposta que eu tenho continua. Eu continuo com um aumento de núcleos para uma área reduzida. É isso que a gente entende localmente como princípio da continuidade. Por que quem faz uma atividade para, quando volta, tem ganhos similares ao período que parou? Porque ele tem toda a informação genética para voltar a ser do jeito que era. Tudo armazenado. Famoso? Memória muscular, isso mesmo. E esse artigo teve uma terceira conclusão que eu achei brilhante. Uma das coisas que aumenta essa quantidade de mionúcleos também é esteroides anabolizantes. Então, mesmo que o cara não caia mais no doping, mesmo que o cara esteja limpo há alguns anos, se ele já tomou, ele teve em algum momento esse benefício. E esses núcleos, segundo conclusão do próprio artigo, talvez permaneçam por mais de 20 anos, em quantidades aumentadas. Então, teoricamente, o cara está usufruindo do esteroide que ele tomou pela vida praticamente toda, pelo menos pela vida de atleta. Quem conhece um fisiculturista que foi muito grande, sabe que mesmo quando o cara para de treinar e para de tomar, quando ele volta a treinar, ele pode não ficar do jeito que ele estava antes, mas ele tem ganhos superiores à maioria dos iniciantes ou pessoas que estavam paradas. É verdade ou não é? Quem? O Arnold. O Arnold às vezes faz uma preparação para o filme, com mais de 50 anos, e fica com um corpo razoável para quem tem a idade que tem. Talvez, né? Não posso ser afirmativo, eu não sei nem se o Arnold já tomou alguma coisa por causa disso aqui. Provavelmente, sim, mas isso aqui foi uma sugestão que o autor do trabalho deu. Para o comitê antidoping escutar já é outros 500, né? Então, pessoal, como eu mostrei naquela imagem para vocês, entre a lâmina basal e a membrana da célula muscular, tem uma célula que passa a maior parte do tempo quiescente, ou seja, adormecida. O nome dessa célula é célula satélite. Ela parece se incorporar na fibra muscular para sintetizar mais proteínas após algum processo degradativo, e ela é justamente estimulada por fatores de crescimento, como o IGF-1, GH e testosterona. O treino de força estimula os motoneurônios a liberarem fatores que induzem a proliferação dessa célula satélite. Então, só para se localizar, ó, célula satélite, membrana basal, membrana sarcoplasmática. Aqui eu tenho uma fibra em repouso. Essa fibra sofre um microtrauma. As células satélites são ativadas e se proliferam. Elas sofrem um processo chamado quimiotaxia com a fibra danificada e doam sua estrutura para compor essa parte danificada da fibra. Nesse processo de doação, essa aqui é a parte que os fisioterapeutas veem. Uma vez eu conversando sobre esse processo com uma amiga fisioterapeuta, eu conheci o caminho por aqui, ela conhecia o caminho por aqui, porque elas também estão ativas em processos degradativos, perdi a fibra, e elas podem tentar se unir para formar uma nova miofibrila. Estruturar. Um processo de queimadura, por exemplo, não muito grave, né? Elas sofrem uma fusão com a fibra danificada, né? E fazem
uma doação de amor, doando seu núcleo para essa fibra. Olha que gesto lindo, ó. Doa seu tecido, né, para cobrir a parte danificada da fibra, doa seu núcleo para essa fibra conseguir produzir mais miofibrilas e resistir a esses microtraumas, que é assim que nosso corpo trabalha, pessoal. Eu tive um estresse, eu penso a nível celular numa forma de segurar melhor esse estresse, caso eu tenha esse estresse de novo. Uma célula satélite de verdade, uma imagem com coloração computadorizada. Então, em condições fisiológicas, ela está quietinha, quiescente. Em resposta a estímulos como microtrauma, elas se ativam, proliferam e expressam marcadores de miogênese, que são os mioblastos. O que é os mioblastos? É aquela regeneração muscular que eu mostrei para vocês antes. O dano muscular ele é proveniente de ações de contração, né? Que ele bota principalmente excêntricas, mas não só excêntricas. É um processo inflamatório que ativa essas células satélites. A ativação, proliferação e diferenciação das células satélites geram hipertrofia. Isso é uma dedução porque, já que eu vou ter mais núcleos, eu posso produzir mais proteínas. A infiltração de macrófagos é necessário para que haja ativação da célula satélite. Aí tem marombeiro que quando sai da academia, eu estou quebrado, eu vou tomar um anti-inflamatório. Aí, ó. Isso aqui eu falei para vocês que eu ia mostrar alguns microtraumas. Olha como é que fica a célula após um exercício exaustivo. Ó. Aqui é a organização do sacômero normal. Aqui após um triatlo, se eu não me engano, o modelo desse trabalho, por biópsia. Olha isso aqui, ó. Isso aqui está na mesma escala daqui. Isso aqui é uma visão ampliada para a gente ver, ó. Vocês identificam aqui, ó, linha M, linha Z, ó. Totalmente danificado. Tirar foto? Por isso que é importante, bem observado. Se você treina novamente com essa estrutura desse jeito, você aumenta o estresse, talvez não tenha tempo para o seu corpo se reconstituir, se adaptar e ter aquela resposta regenerativa. O interessante são os microtraumas reparados. Reparados. Da compensação. Quando você exaure esse mecanismo de compensação, aí você descompensa, literalmente, e aí você vai gerar até dano muscular. Ou pode não gerar da maneira que era para ser. De novo, ó, só que aqui eu estou destacando todos os fatores de ativação, fatores de regulação miogênica, fatores de proliferação, aí está aqui os hormônios, alguns dos hormônios que o Aclerton falou, ó, entre eles a interleucina 6, né, que a gente sabe hoje que é um sinalizador do músculo para outros tecidos, inclusive para o próprio músculo, né, para proliferar células satélites. Alguns fatores que inibem a diferenciação. Aqui, uma fibra com um traumazinho, né, o processo inflamatório, para ficar mais ilustrativo. E o mesmo processo que foi mostrado naquela imagem anterior. Ela sofrendo uma quimiotaxia e doando seus núcleos para regenerar a miofibrila. Aqui só algumas imagens para ficar mais ilustrativo. Ó. Mas basicamente falando, quando vocês receberem esse material, vocês conseguem ver bem direitinho esses fatores que estimulam cada um desses processos. Outro fator que influencia no tamanho do músculo é a miostatina. A miostatina é um sinalizador produzido pelo próprio músculo, é um freio que atua sobre as células satélites, tipo dizendo aqui não venha. Existem maneiras de desativar a miostatina, o próprio exercício de força bloqueia
por um período, pelo menos, a ação da miostatina. Existem anticorpos que bloqueiam a ação da miostatina. Existem estudos com camundongos, tentaram sintetizar isso aqui em Israel, na época que eu era adolescente ainda e era doido para achar miostatina. E dizem, né, nunca achei esse trabalho, que 6 soldados israelenses testando miostatina morreram, porque tinha um corpo muito grande, né, sem a sinalização, que controla o crescimento muscular, com um coração que ficou do mesmo tamanho e demais órgãos. Isso chama a miostatina da máquina do Capitão América. O bloqueador da miostatina, né? Porque a miostatina ela é um freio, né? Ela é a coisa chata. Aí tá aqui, ó, tentando bloquear, né? O negócio é o Aclerton, que é farmacêutico, ele sabe melhor do que eu. Eles estão falando com manipulação genética, não com farma. O que você faz... Os primeiros estudos foram, sim, estudos que eu digo, a produção de animal, assim, para venda, os bois aí, geneticamente modificados, a miostatina tem que bloquear, né? Tem que ter, mas diminuída. Eles são, na verdade, um monstro. Tá aqui, ó. É gênico, né? Então é uma proteína, é sintetizada, liberada como um propeptídeo, igual a insulina pode ser liberada como um propeptídeo também. É clivada, fica ativa e inibe a síntese proteica. Aqui só para ilustrar, ó, tá aqui a miostatina atuando normal, né? Inibindo um pouco da proliferação, principalmente das células satélites, e aqui ela freada, né, inibida, ó, e não regulando essa proliferação das células satélites. Aí aqui o boi do Aclerton aí. O boi que o Aclerton falou. Isso aqui é um trabalho com camundongos, ó. Isso aqui é um músculo de um camundongo com miostatina, isso aqui é sem miostatina. Isso aqui é um Belgian Blue. É uma raça que produz pouca miostatina. Olha que boi impressionante. É carne, viu? Não vai conseguir, o bloqueio é justamente genético. Agora eles vivem pouco tempo, tem cachorro também, que tem esse bloqueio. Eu tinha a imagem dos ratinhos, mas eu não coloquei aqui. Em resposta ao exercício, a gente tem algumas sinalizações que podem sinalizar para a transcrição de proteínas, né? Então, tem várias vias de expressão proteica que são responsivas ao exercício. Nesse site que é o Projeto do Genoma Humano, né? Informações, arquivos, você pode procurar por essas vias de sinalização que já são descritas na literatura. A mais famosa de todas essas vias é a via da Mammalian Target of Rapanicina, que é a via do mTOR. A rapanicina é uma planta da Ilha de Páscoa. Alguns estudos com essa planta viram que essa planta bloqueava a síntese proteica, certo? Os experimentos iniciais viram que essa planta, a substância dessa planta, né, que é a rapanicina, bloqueava a síntese proteica, e procuraram especificamente, através de marcação da rapanicina, qual seria a substância que ela estaria bloqueando. A substância que ela bloqueava foi chamado de alvo de rapanicina. Embora a rapanicina, na verdade, bloqueie a síntese proteica. O alvo dela provavelmente estimula. E o alvo, então, é o mTOR. A abreviação é mTOR. O mTOR é uma serina treonina, né? Tem um papel fundamental na síntese proteica. Ele é ativo por diversos estímulos, entre eles a insulina, fatores de crescimento
e aminoácidos como a leucina. Aí por isso, algumas pessoas acreditavam que o consumo de BCAA estimulava a via do mTOR, né? Além disso, o mTOR inicia o processo de translação por vários mecanismos complexos. Isso aqui é a via do mTOR. Aqui a gente tem um receptor de IGF, receptor semelhante à insulina, que fosforila um PIB2, né, que é uma proteína de membrana, ativa a AKT. E o interessante, pessoal, em alguns gráficos desses, vocês vão ver essa via com o AKT estimulando esse complexo proteico TSC12. Na verdade, o que se acredita hoje é que ele bloqueia esse processo que normalmente está bloqueando a mTOR. Por que a mTOR parece ser um fator fundamental para a sinalização da síntese proteica? Porque, além de estimular a P70S6K, que é o sinalizador para a verdadeira síntese de proteína, é ele que sinaliza, é a via de transcrição. Lembram quando eu mostrei fatores de transcrição que podem estimular? Isso aqui é uma forma de sinalizar, é através dessa proteína, não através do mTOR. O mTOR sinaliza para ela e bloqueia outras sinalizações que levam à degradação proteica. Por isso que ele parece ser fundamental nesse processo. Por isso que a via tem o nome dele. Porque além de estimular a síntese por um dos lados da via, ele parece inibir por outros lados. Lembram daqueles fatores que fazem a célula satélite proliferar? A gente tem alguns fatores inflamatórios. Reparem que esses fatores inflamatórios, eles também sinalizam para degradação proteica. Ou seja, acaba sendo uma sucessão de eventos bioquímicos que atuam de forma simultânea, em que em algum momento um lado se sobrepõe ao outro. Nessa sobreposição é que você acaba ou ganhando mais tecido ou perdendo menos tecido. Porque se fosse simplesmente ativar essa via, já se sabe vários mecanismos de ativação. Como eu também cansei de falar ontem, não basta você só ativar a síntese proteica, você tem que inibir a proteólise. Então a AKT, quando ela estimula o mTOR, ela tem que inibir o fluxo, que é o principal fator de transcrição para ativar as enzimas proteolíticas, principalmente a albistina do liassoma. E muita inflamação é sarcopênico, ou seja, causa a degradação das proteínas musculares. E baixa inflamação é hipertrófica. E o grau das citocinas inflamatórias no contexto lá do músculo também é significativo. Um músculo muito inflamado, ele entra em sarcopenia, como no câncer, por exemplo. Tem sarcopenia do câncer. E o músculo com uma inflamaçãozinha baixa, no nível um pouquinho mais do que o fisiológico, suprafisiológico, aí você tem a hipertrofia. Quase assim, né? Muito cortisol faz uma coisa, pouco cortisol faz outra, muito hormônio sempre faz uma coisa. Lógico, se você for detalhar, pessoal, você vai ver, por exemplo, algumas enzimas sendo ativadas por fosforilação, outras são desativadas por fosforilação. Então, a via como um todo, ela é cheio de mecanismo de enzima a enzima no contato, na sinalização que uma faz para a outra. E vários processos estão acontecendo simultaneamente. Não adianta a gente pensar nisso aqui como se fosse um evento único ocorrendo na célula naquele momento. Existem vários processos se antagonizando e se somando a esse também. Exemplo, a gente falou do movimento da titina. Ó, outro fator de degradação aqui, ó, que eu já tinha mencionado antes, o MUF1.
Está marcado. Outro fator que parece fazer bastante diferença na síntese proteica são os hormônios esteroides, né? Não é nessa imagem, mas tem outra imagem que eu vou mostrar daqui a pouco, que tem um núcleo no final e a testosterona agindo diretamente no seu receptor próximo a esse núcleo. Porque aqui, pessoal, ó, entenda o seguinte, o que é que vocês acham que é mais assertivo? Uma resposta de membrana que tem várias etapas que podem ser interrompidas ou uma resposta já próximo do núcleo, com uma proteína que vai sinalizar próximo ao núcleo? Qual é mais fácil de ser interrompido? Uma resposta de membrana, porque tem várias etapas até chegar nisso aqui. Então esse estudo é bem interessante, ó. Eu tenho duas variáveis, eu tenho sem fazer exercício e fazendo exercício. Entre o pessoal que não faz exercício, eu tenho um pessoal que é placebo, está tomando placebo, e o pessoal que está tomando testosterona. Estudo bom, né, Clerto? Aqui eu tenho fazendo exercício, o pessoal que está tomando placebo, o pessoal que está tomando testosterona. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu peço que vocês prestem atenção nesse segundo resultado, que é a massa livre de gordura, Fat Free Mass, massa livre de gordura. E reparem o seguinte, o meu controle sem exercício, no placebo, ele tem 65 quilos. É um inseto, né? Um rato magro. Após 10 semanas, ele não faz exercício e está tomando um placebo, ele ainda ganhou 8 gramas, né? Não podia esperar outra coisa. Já esse aqui, ó, sem exercício, tomando testosterona, ele pulou de 69 para 73 quilos. 4 quilos de massa livre de gordura. Se eu pegar o cara que fazia exercício, mas tomava placebo, ele cresceu de 72 quilos para 74. É um aumento só de 2 quilos. Menos do que o cara que tomou testosterona, mas não fez exercício. E se eu pegar o cara que fez exercício e tomou testosterona, ele tem um aumento de 6 quilos. 65 para 71. Detalhe, provavelmente todos iniciantes. Esse aqui era iniciante e continuou iniciante, né? Porque não fez nada. Esse estudo ele relacionou a suplementação, nutrição? Não, foi simplesmente treino e 10. As duas variáveis eram treino e testosterona. Não são muito aprovados estudos desse tipo por motivos óbvios, né? Então, esse é um dos poucos estudos que tem aplicação. Tem mais alguns que eu vou mostrar mais um pouco mais para frente. Mas tem mais outros. Aqui mostrando de novo, né, a via do mTOR. Aqui mostrando alguns sinalizadores de membrana. É o PIB2, né, que eu queria dizer naquela hora. A PI3K, que é fosforilada pelo substrato do receptor de insulina, ela atua aqui. O PIB3. Olha essa via... Ai não, aqui está certo também. Mostra a inibição desse complexo TSC1,2. Isso aqui são duas proteínas que inibem a ação do mTOR. A AKT inibe essa aqui. E nesse trabalho está mostrando o estímulo do mTOR também a AKT. Não só ela estimula ele indiretamente, né? Não diretamente, ó, reparem que não tem uma seta aqui, ela estimulando ele, ela estimula inibindo a inibição desse aqui, e ele parece, além de fazer essa sinalização para P70S6K, que é quem realmente sinaliza para a síntese proteica, parece estimular também a AKT. E a AKT, como a Clerton destacou, ainda inibe outros processos de degradação. Essa aqui é a resposta que eu falei da titina. Isso aqui é a Serum Responsive Factor.
quer dizer a titina como um sensor de movimento, e a liberação desse fator também transcricional, que também estimula a síntese proteica. Ou seja, naquela hora eu mostrei a titina estimulando o MANF1 em processos onde ela não está se tensionando, mas parece também que quando ela se tensiona, pelo menos ela estimula essa síntese de miofibrilas. Esse trabalho, na verdade, é bem mais complexo do que isso, porque mostra ela como atuante da sinalização de várias proteínas estruturais. Mas, como a gente está destacando só a parte da síntese proteica, eu vou deixar mais nesse sentido. Mesmo complexo que eu mostrei naquela hora, ó, da distrofina, ela também tem uma ação sobre isso aqui também. Mas, como eu disse, aqui é só para ilustrar que ela parece ter esse fator, liberar esse fator que é responsivo. Atenção, ao simples fato de você estar se mexendo, ela sinaliza para ter alguma coisa de pelo menos manutenção da sua quantidade de proteínas. Já dizia Lamarck, né? Já o quê? Já dizia Lamarck, lei do uso e desuso. A lei do uso e do desuso. Isso aqui, ó, mecanismos celulares de síntese proteica em relação e o músculo esquelético em animais. Aqui, pessoal, como eu disse, ocorrem vários mecanismos simultâneos. Uma coisa que sai muito em artigo é uma relação entre a MPK e a inibição do mTOR. Tanto pela estimulação daquele complexo que inibe o mTOR, como a inibição direta do mTOR. Por que que publicam tanto a respeito dessa via aqui? Porque a MPK ela é um marcador de estresse, principalmente de exercícios oxidativos, em que você tem um volume de treinamento oxidativo grande. Ela tem esse nome, a MP, porque ela está mais ativa quando eu tenho mais degradação de ATP. Eu não falei que quando eu tenho uma AMP, várias proteínas de emergência são sinalizadas? Mas se você pensar, pessoal, isso aqui é claro. Por que que eu vou fazer proteína se minhas reservas energéticas estão tão baixas? Eu nem vou conseguir sintetizar porque eu gasto para sintetizar e nem vou conseguir manter porque eu gasto para manter e contrair. Treinamento concorrente, é isso mesmo. Mas olha o ponto onde eu vou chegar. Será que realmente eu vou ter esse marcador por tempo aumentado suficiente para inibir isso aqui de forma que justifique de forma alguma eu levantar peso num dia e dar uma corridinha no mesmo dia? Tá entendendo mais ou menos o que eu estou querendo perguntar? O aeróbico, né? Fazem numa fase onde a degradação proteica é mais alta porque a dieta está muito restritiva e o estresse está muito alto, mas principalmente porque a dieta está muito restritiva mesmo. Eu não mostrei na minha apresentação, às vezes eu mostro normalmente, mas eu fui competidor de fisiculturismo também. Competi nas maiores federações aqui. Eu sei bem como é isso aí. E consegue segurar a massa, mas tem aquela ajuda que você está pensando aí também. Não eu, né, que eu era um competidor natural. Aqui mostram também, ó, que regula o mTOR hormônios como a insulina, IGF. A insulina, em virtude do seu receptor, tem uma magnitude de ação cerca de 10 vezes maior do que do IGF. É o único hormônio que você pode considerar realmente 100% anabólico, porque tudo ela sinaliza para crescer, inclusive o tecido adiposo. O estresse mecânico, né, sinaliza para a AKT inibir a TSK1,2. Estresse mecânico, ou seja, o simples fato de você estar fazendo exercício. E aqui o estresse energético produzindo AMP. Isso aqui é um estudo, pessoal, mostrando níveis aumentados de
P70S6K, à medida que eu vou aumentando a intensidade do exercício, olha como o mTOR não pode servir como uma medida unidirecional do processo hipertrófico. Basta eu utilizar a carga máxima de repetição, eu tenho uma sinalização significativamente maior do P70S6K. Basta aumentar a carga. E a gente sabe, pelo menos quem estuda sobre treinamento, sabe que uma repetição máxima não é efetivo para ganhos hipertróficos. Mas eu tenho um aumento da sinalização da P70S6K. Então, não necessariamente eu vou ter uma resposta hipertrófica a qualquer aumento de mTOR P70S6K que eu tenho no corpo. E aqui também, ó, a mesma coisa, ó. À medida que eu vou aumentando o meu percentual de um RM, eu tenho uma maior atividade do mTOR. Basta aumentar a intensidade que ele aumenta. Mas lógico que o aumento da intensidade traz alguns fatores bioenergeticamente negativos também. Então acaba sendo sempre essa balança. Como? De sempre aumentar, né? A intensidade tem. Botar tipo 6 repetições com baixíssimas quantidades de repetição. Ou 6 séries com baixíssima quantidade de repetição. Tipo carga máxima, 3 repetições. É o heavy dirt. Tem vias que determinam, né, o tipo de fibra, como a gente já destacou. É que a gente tem a ativação das MAP quinases, sinalizando principalmente para a síntese de fibras do tipo oxidativas. Essa imagem está bonita. Aqui eu tenho a PGC1-alfa. A PGC1-alfa ela é um dos marcadores que aumentam a MP quinase, que a gente mostrou que tem função antagônica, de que bloqueia algumas das vias da mTOR. E a PGC1-alfa, ela sinaliza para a produção também de fibras do tipo 1. Aí é interessante que eu estava até conversando com algum de vocês no intervalo, não me lembro, que o tamanho da fibra, que a fibra do tipo 1, ela também hipertrofia. Só que como naturalmente a fibra do tipo 2 já é cerca de 2 vezes maior do que ela, a hipertrofia da fibra do tipo 2, ela é mais chamativa, chama mais atenção, em termos de volume, né? E então faz todo sentido, do ponto de vista biológico, que um marcador que aumenta a produção da síntese de fibra do tipo 1 tenha meios de inibir, de certa forma, a síntese exagerada de proteína, até por ela ser um pouco menor do que a outro tipo de fibra. E também, consequentemente, né, fora essa síntese aumentada, aumenta alguns fatores que são presentes entendam, aumenta a transcrição. Não necessariamente vai ter, né? Como biogênese mitocondrial, expressão, né, proteica, mais relacionada à fibra do tipo 1, mas também degradação proteica, como eu falei para vocês. E aqui é o que eu tinha falado, eu não estava nem achando na imagem, ainda bem que eu circulei antes, a MP quinase. O que seria aquela interrogação ali? Aonde? Puxando a MP quinase. Aqui, né? Qual é o fator que... Porque provavelmente essa substância não está agindo diretamente pela PGC1-alfa. Aí tem que determinar isso aqui ainda. O que é? O que é? Porque a gente viu a via da MP quinase não tinha sinalizando para a PGC1-alfa. Então tem alguma coisa aqui intermediária. Ou inibida. Que deixa mais complexo ainda, né? Aqui é um estudo em relação ao que você estava falando, sobre a MP quinase e a inibição do mTOR.
Tem vários estudos nesse sentido. Mas que nem eu disse, pessoal, eles pegam uma situação pontual. Sempre vai dar esse antagonismo das duas. Numa situação pontual, você tem que ver a longo prazo se realmente uma vai influenciar na outra. Eu também não estou dizendo que não influencia. Eu estou dizendo que você não pode julgar um processo tão complexo por causa de duas sinalizações. E esse aqui é o mais clássico, a mesma coisa, ó. A MP quinase, aqui já vai direto para PGC1 alfa, né? Mas como a gente viu naquele estudo, provavelmente tem um intermediário aqui. Até aqui, talvez, não sei se esse estudo é mais novo. Talvez esse aqui seja o interrogue, viu? Depois eu vou verificar. Esse PGC1, porque o PGC1 alfa está aqui embaixo, ó. Para síntese diferente, ó. O que é que